Você está assistindo esse corte porque tem interesse em saber sobre o mundo financeiro. Então acesse os links abaixo para se especializar ainda mais no mercado de ações e investimentos. Agora vamos para o vídeo. O meu método de delegação das pessoas e de criação de lideranças e gestão era absolutamente rudimentar, É entendeu? sensacional. Conta como é que é. Como- Ah, é muito bom isso. Era assim, olha, eu chegava para as pessoas e falava assim, olha, A Priscila aqui toda na empresa a sistemática. gente tem algumas regras. São poucas regras, mas boas regras. Que eu tinha lido um livro que chama Regra Simples, que é um livro que tem um semáforo na frente. Isso ficou na minha cabeça. E eu falava para as pessoas o seguinte, olha, aqui na empresa, quanto mais... a regra número 1 é que você não pode fazer cagada. Você não pode fazer algo que vai impactar muito negativamente o negócio, que a gente vai ter um grande problema se você fizer um erro. A regra número 2 é, quanto menos você me chamar, mais dinheiro você vai ganhar. Então, regra número 1, não pode fazer cagada. Se você fizer muito cagada, você não vai ganhar mais dinheiro, vai ter problema. Regra número 2, quanto menos você demandar de mim, quanto menos você me chamar, mais você vai ganhar. Então, eu crio um dilema na cabeça. Eu pensei isso mesmo, eu fiz o raciocínio. Vou criar um dilema na cabeça da pessoa. O dilema é o seguinte. Putz, tenho que chamar o Pedro. Mas se eu chamar o Pedro, eu vou ganhar menos. Tá, mas se eu não chamar ele, posso correr o risco de fazer uma cagada, de errar alguma coisa. E aí a pessoa, às vezes, me chamava, às vezes aconteciam as cagadas. Era pra ser assim, né? Entre mortos e feridos, faturamos aí seus 8 dígitos. 8 dígitos, Múltiplos muito 8 bom. dígitos no método de delegação rudimentar sobrausístico. Mas era uma. Tarzan. Assim, as pessoas, cada um cuidava do Eu acho que tinha. o Bruno usa esse método Do até que- hoje, Eu acho. chamo de napoleônico, sabia? Olha aí, ó. Napoleão Tá tinha uma vendo? frase onde ele Tem falava, alguma só me coisa pra acorde para as más notícias. É isso, exatamente. Esse era eu. Só me acorde para me dizer o que deu errado. E aí deu certo, porque algumas pessoas precisam de ter uma liderança mais de perto, todas precisam, hoje em dia a Priscila falaria isso. Todas as pessoas precisam que você crie a liderança delas, etc, etc. Mas algumas pessoas da empresa explodiram muito, porque eu dei essa liberdade para elas fazerem as coisas. Pessoas cresceram muito rápido. Claro, isso desfavorece algumas pessoas que não têm tanto aquele quê não só autorresponsabilidade, mas da... Autodesenvolvimento. Isso, do autodesenvolvimento. Aí você manda embora essas. Ô, Bruno. Prazer, Napoleão. Não, mas eu gosto desse método. Foi isso que eu faço no Viver de Renda, né, Edu? Dei responsabilidade, o pessoal foi, cresceu pra caramba, e hoje tem várias coisas que funcionam porque eles criaram ideias deles, Mas melhores isso é do que o as homem, minhas, né? e estão indo. O homem é assim, ele quer... E eu sou um pouco assim também, só que eu já entendi com a Priscila que tem capital humano que ele vai ser jogado fora se a gente não for ali direcionar ele de E eu ia alguma perguntar forma. também, quantas pessoas tinha nessa época? É isso que eu ia dizer. Era Porque com pouca pouca gente. gente dá muito certo. Exato. Tinha o quê? 35, Então, 40 pessoas? Não, muito menos. Não Nessa era. época, não, muito menos. Nossa, mas era Não, bastante gente. gente, 35. Não. Eu ia Não, falar que até Tinha 7 tá 15, tranquilo. 20 É porque pessoas na no minha máximo. equipe tá em 7. O que 20 acontece pessoas é no que máximo, cada então. negócio tem uma fase, né? Você tem uma Uhum. fase de crescimento. Então, você tem a fase que é eu presa, né? É você e faz você, tudo. né? E por isso você se sente preso, inclusive, porque você vira refém. Você não tem diferença praticamente entre quem é você, PF e PJ, né? Uhum. Aí depois você vai pra fase que eu costumo brincar e chamar de Stranger Things. Que você pega um amigo seu, nossa, não aguento mais fazer isso, o que eu vou fazer? Chama o seu vizinho, o seu colega lá de faculdade, de não sei o que, de escola. O cara que não tá fazendo nada, você dá um tá trabalho. infeliz no trabalho, tá complicado. Você fala, você não quer me ajudar? Eu tô precisando de... Aí Você vai falar passa assim, por alguém na rua e fala assim, você, você é bom com números? muitos Sou. critérios. Não, mas o critério é proximidade de relação pessoal, Sim, de você não relacionamento sabe contratar pessoal. ainda, né? Exato. E aí é uma pessoa que você confia e você não tem clareza daquilo que a pessoa vai fazer. A pessoa chega como mais 2 braços. Ela vai Uhum. fazer tudo o que você mandar. E aí você põe um amigo, 2 amigos, até quando você fez o seu próprio Seu núcleo clubinho. Stranger É Things isso aí. de 5 amigos na bicicletinha e vamos matar o Demogorgon, entendeu? É tipo isso, meio que sem técnica, só que funciona. Uhum. E esse é o perigo. Esse é o perigo. É, verdade. porque vai se criando um ecossistema que gera resultado, mas que em alguma medida começa a ficar amador demais. Isso que eu ia falar. E pesar muito para todos os envolvidos, que Uhum. podem começar, inclusive, a brigar, ter os seus relacionamentos deteriorados. E algumas pessoas vão se desenvolver mais, como o Pedro falou. Esse é um ambiente em que muita gente cresce, dependendo do perfil. Uhum. Mas muita gente vai encolher. E essas pessoas não são necessariamente ruins. Elas, às vezes, estão no lugar errado, no ambiente errado para se desenvolver. Então, isso dá
certo, esse tipo de delegação dá certo até um determinado ponto, mas depois, quando você quer sair aí você vai para os 12 apóstolos, né? Outra fase da empresa, que você vira de 6 viram 12, e aí você já tem os líderes que não são só. O líder não é só você já tem os líderes que têm outros liderados, e aí depois, para você crescer mais, ter 30, 40, 50 pessoas, aí é preciso que haja realmente um sistema, mais processos. Não tô falando aqui, porque tem muita gente que torce o nariz quando a gente fala de processo, parece um enrijecimento demais das regras, mas não é sobre isso. É sobre você entender como é que o trabalho funciona da maneira mais eficiente possível. Uhum. Porque processo nada mais é do que você faz as mesmas coisas do mesmo jeito, Porque e dá aí certo você e percebe que essa é a automatiza. melhor maneira de fazer a É coisa. criar o hábito na empresa, entre Exato, aspas, digamos porque tem assim. várias formas. Você tá aqui no ponto A, para você chegar no ponto B, você pode fazer assim, ou você pode traçar uma linha reta. O que é mais fácil? Traçar uma linha reta. Então, olha, gente, descobrimos que essa é a melhor maneira de fazer isso. Pronto, você tem um processo. E aí, a liderança no 1 a 1, a liderança mais próxima, a supervisão, ela é fundamental quando você começa a ter uma empresa maior.